Oi, meu nome é Patrícia Sperry. Eu, eu tenho também uma página no Facebook. E nessa página eu tô fazendo um trabalho de. Eu escrevo umas crônicas com partes da minha vida, com trechos da minha vida, coisas que eu vivi, que eu passei e que são interessantes. E eu gosto muito de escrever, então eu relato de uma forma, hum, vamos dizer, detalhadamente curta. E, hum, e as histórias são excitantes porque eu transformo elas assim numa espécie de uma novela. Então, ao fim de cada uma das histórias, no fim daquele relato ali, sempre tem uma puxadinha para a próxima história. Então, se você quiser continuar vendo o resto da história, você vai ter que entrar lá na página do Face para ler no dia seguinte. E de dois em dois, vamos dizer, capítulozinhos, ou de duas em duas séries, de dois acontecimentos em dois acontecimentos, eu faço uma coisa que eu chamo de tradução. Eu traduzo a minha página em patricês. E o patricês vem a ser o seguinte, é que é a minha maneira, a minha visão, eu traduzo aquilo que eu passei com a minha própria interpretação daquilo que eu aprendi, do que eu aprendi com aquilo que eu passei. E no relato de hoje, na crônica de hoje, a minha conclusão foi a seguinte, foi que por que tantas vezes as pessoas perguntam assim, me perguntam, mandam mensagem me perguntando por que será que acontece tanta coisa na tua vida, por que será que acontece tanta coisa legal, por que você tem tantas oportunidades. E fazendo uma comparação da tua vida com a minha, eu vejo que a minha, eu acabei, sei lá, me fixando só em estudar, trabalhar, criar meus filhos, ou isso, aquilo, enfim. E fiquei só na mesma cidade ou no mesmo país, e você fez tanta coisa e tal. E eu fico pensando, e aí, claro, isso tudo, quando vocês me falam as coisas, eu acabo refletindo mais a respeito do assunto e a respeito de mim mesma, dos diferentes assuntos e de mim como um todo. Então, eu, eu acho, no minha posição, na minha interpretação de hoje, eu, eu acredito que seja meu posicionamento com relação à vida, porque eu me jogo para ela. Eu me jogo de peito aberto para a situação assim. Se é uma coisa que me acontece assim, um convite, como foi o caso ali, era um convite de um empresário de Porto Alegre, que eu já não morava em Porto Alegre, eu estava morando em Brasília com a minha família, e ele convidou para eu ser a estrela do stand dele. Ele era fabricante de carro de luxo e ele tinha um stand muito grande no salão do automóvel e, e era isso, ele queria me convidar para fazer isso. E eu tinha 17 anos, então eu era até menor de idade, eu tive que pedir autorização para minha mãe. Enfim, não foi uma coisa fácil ir para São Paulo assim, mas quando eu acredito, eu me jogo para aquilo. Então, isso me dá mais força para convencer a minha mãe para ela me dar autorização. Aí eles me mandaram as passagens aéreas, me mandaram a reserva do hotel, que eram 5 dias de feira. E na primeira noite, depois do dia de trabalho, uns 3 ou 4 homens que trabalhavam junto, eles disseram, vamos sair para jantar com a gente. E eu tava pensando assim que eu tenho várias amigas que, por exemplo, teriam recusado ir jantar. Pelo fato de serem homens, delas irem sozinhas com 3 ou 4 homens, elas teriam talvez recusado esse jantar. E no final das contas, para quem já leu a crônica de hoje, vai saber do que eu tô falando. Para quem não sabe, entra lá, Patrícia Sperry Salgado. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo e você pode entrar lá e curtir, acompanhar diariamente os meus textos. Então, mas aí, daquele jantar surgiram coisas maravilhosas e que eu não teria conhecido pessoas, eu não teria tido certas oportunidades se eu não tivesse ido.
Então, assim, muitas amigas minhas de repente teriam dado uma desculpa, ah, não, tô cansada, isso e aquilo, e iriam pedir uma comida no próprio quarto do hotel e comido sozinha, de repente assistindo uma televisão, uma coisa. E então eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer quando a gente pretende ter mais oportunidade. Para que as oportunidades elas venham pra a gente também tem que ter a nossa parcela de ajudar as oportunidades a chegarem até a gente. Tem que ter um certo, uma certa confiança, assim, sabe, na nossa intuição, na nossa percepção real como ser humano do mundo. E meu Deus, homens são homens, você sabe, e eles respeitam a gente, não tem essa. E nem eu quero mudar a natureza do homem, acho lindo o homem como ele é, nem eu quero mudar como mulher. Então eu não vou deixar de fazer negócio, não vou deixar de sair, não vou deixar de ter amigos homens por medo, por exemplo, de o que acontece se eles quiserem ter alguma coisa comigo. Bom, se quiser ter alguma coisa comigo e eu não quero, é simples, não precisa ser grosseiro, não precisa nada, é só mostrar e a gente se respeita e nunca tive problema nenhum com relação a isso. Então, é isso. Adorei conversar com vocês. Obrigada. Até a próxima.